Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível de automação de tarefas no Excel, para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou te mostrar como fazer relatórios chamativos no Excel, mesmo que tu tenhas pouco conhecimento relacionado a esse assunto. E a primeira coisa que você precisa entender para alcançar esse objetivo, para conseguir fazer relatórios chamativos, assim como este, aqueles gráficos que dançam, etc., é entender que relatório não é gráfico e gráfico não é relatório. Jogo, como assim relatório não é gráfico? Atenção, relatório é um conjunto de elementos que ajudam na tomada de decisão. E esses vários elementos que compõem o relatório podem ser gráficos, entre outras coisas, como filtros dinâmicos, etc. Okay? Por exemplo, aqui eu tenho um filtro, tenho um gráfico, poderia ter mais de um gráfico aqui. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que relatório não é gráfico. E é aqui onde nós começamos a notar as diferenças entre os amadores e os experts, porque os experts entendem que relatório não é gráfico. Relatório é um conjunto de vários elementos em que o gráfico pode constar nesse conjunto de elementos, ok? E como assim tomada de decisão? Um relatório é um conjunto de elementos que ajudam na tomada de decisão. Simples. Nas empresas, nós fazemos relatórios para entregar para os nossos chefes, nossos supervisores, nossos gerentes, nossos diretores, para que eles possam tomar decisão. Porque daqui a nada eu vou explicar melhor sobre isso, mas você precisa entender que o relatório para ser útil, ele precisa gerar uma informação que ajuda de fato na tomada de decisão. Ou seja, não é fazer gráfico por fazer, mas é fazer um gráfico com informação estratégica para a empresa. Então vamos lá primeiro entender quais são os três elementos que fazem do relatório chamativo. Porque existe aquele relatório normal e existe o relatório chamativo. Como é que eu faço o relatório de facto chamativo? O primeiro elemento, assim, substancial é esse que eu falei. O relatório ele tem que trazer informação estratégica, ele tem que trazer uma informação diferenciada. Mas fora isso, indo mais para a parte técnica, quais são os três elementos que todo relatório precisa ter para ser chamativo? Primeiro ponto é, o relatório ele tem que ser dinâmico. O que significa um relatório dinâmico? É um relatório que nem este. Veja só, quando eu clico aqui, as informações mudam, o total de vendas muda de acordo com a informação dos meses selecionados. Então, o fato deste relatório ser dinâmico, ele já começa a ser chamativo. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque poucos profissionais sabem fazer isso. Dificilmente você encontra algum profissional no mercado que sabe gerar esse tipo de resultado. Segundo, pelo fato do relatório ser chamativo, pelo fato do relatório ser dinâmico, isso ajuda a economizar espaço. Eu estou a ver aqui, por exemplo, o total de vendas acumulado até mês de maio, agora acumulado até mês de junho, agora acumulado até mês de julho, são 12 meses aqui. Se isso aqui não fosse dinâmico, eu teria que ter 12 gráficos. Então ele ajuda a economizar espaço, logo começa a ser diferenciado. A segunda coisa é ter filtros diferenciados. Eu poderia filtrar aqui a informação de mês, talvez poderia escrever numa célula aqui, janeiro, e depois chegar aqui e mudar para fevereiro, mas do jeito que está de uma forma diferenciada. É um filtro, quando você clica aqui, a informação aumenta, chama a atenção, não tem como alguém ver isso e ignorar. Por quê? Porque poucos funcionários fazem relatórios assim, fazem relatórios com filtros chamativos dessa forma. E finalmente é ter gráficos customizados, esse é o terceiro elemento. Além do relatório ser dinâmico, além de ter filtros diferenciados, também precisa ter gráficos customizados à imagem corporativa daquela empresa. Estou a dar um exemplo aqui, temos um gráfico, temos um relatório em que a cor principal aqui é verde, está tudo a combinar. Então, esse conjunto dos elementos todos a comportar um relatório faz desse relatório chamativo. E você deve estar se questionando assim, ok, mas por que esse tema é muito importante? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Simples, presta atenção, na maior parte das empresas, o que você encontra são dados brutos, assim que nem este. E essa aula, inclusive, vai ser passo a passo, onde nós vamos transformar esses dados brutos neste gráfico chamativo diferenciado. Neste relatório, ele é chamativo diferenciado. Só que nas empresas você encontra informação assim. Na maioria das vezes você encontra informação assim, aberta. E essa informação vem de onde? Vem de algum sistema, SAP, Primavera, etc. Vem de algum fornecedor, vem de algum colega, mas a informação vem desse jeito, dessa forma nenhum ser humano, ele consegue olhar para aqui e conseguir tirar alguma informação estratégica para tomar uma decisão, por exemplo. E a maioria dos amadores, a maioria dos profissionais não sabe pegar esses dados
somente essas 3 colunas e transformar num relatório chamativo dessa forma. Imagina se você pudesse fazer isso. Qual seria o ganho disso? O ganho disso é simples, é que você começa a chamar a atenção no lugar de trabalho. Quando você se torna expert em Excel e você sabe transformar dados assim em relatórios assim chamativos, com um filtro dinâmico, com um gráfico customizado, um relatório que se adapta, a informação se adapta mediante o filtro, isso começa a chamar a atenção. Por quê? Porque é exatamente isso que teu chefe precisa. Na verdade, todo chefe do Rovuma Maputo, em todas as empresas, todo chefe sonha em ter um funcionário que consegue lhe entregar uma informação assim. E, infelizmente, contam-se pelos dedos de uma única mão a quantidade de profissionais que está nas empresas que sabe gerar relatórios chamativos dessa forma. Então, isso aqui é uma grande oportunidade para você começar a se tornar um profissional diferenciado, para você começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. E é exatamente isso que eu quero te ensinar a fazer nessa aula. Eu quero te mostrar esse passo a passo, quais são as técnicas, quais são as estratégias que você pode usar para pura e simplesmente transformar dados brutos em relatórios chamativos, relatórios que vão te ajudar a se posicionar de uma forma diferente no lugar de trabalho, a chamar atenção numa reunião, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é que essa definitivamente não é uma aula meramente teórica, é uma aula prática. Por quê? Porque o Excel é uma ferramenta prática. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa base. Isso mesmo que você ouviu, eu vou fechar essa base e eu vou trazer aqui uma nova base, onde nós vamos começar passo a passo do absoluto zero, para você sair dessa aula já, fazer o seu primeiro relatório chamativo, começar a ganhar destaque no lugar de trabalho, ok? Presta atenção, eu tenho aqui dados. Eu criei essa aba aqui, relatórios, onde eu pintei aqui de preto e criei esse título aqui, como fazer relatórios chamativos no Excel, que é o título desta grande aula, ok? Aqui em dados, nós temos data e temos aqui total de vendas que foram feitas por homens e total de vendas que foram feitas por mulheres da empresa. É como se fosse uma informação já consolidada. Ei, presta atenção, eu te ajudo a sair do nível básico. Essas aulas têm um único objetivo, te ajudar a sair do nível básico ao nível de automação de tarefas. Então existem 4 níveis no Excel, pouca gente sabe disso, mas existem 4 e não 3, básico, intermédio, avançado e automação. Só que para você poder chegar no nível de automação, para você poder conseguir chegar no lugar de trabalho, apertar um botão e a mágica acontecer, esses dados virem aqui e estarem preenchidos de forma automática, você precisa saber chegar ao nível de fazer gráficos chamativos, etc, conseguir dominar essas técnicas todas. Por quê? Porque quando você sabe fazer, quando você domina essas técnicas todas, aí sim, você pega tudo isso e ensina o Excel a fazer no seu lugar, junta esse ensinamento num botão e depois você aperta um botão, toda a mágica acontece. Então, isso que eu vou te ensinar nessa aula é o caminho para você chegar no nível de automação de tarefas, para você conseguir automatizar tarefas e toda a mágica acontecer. Mas só com isso aqui que eu vou te entregar nessa aula, isso já vai começar a te colocar numa posição diferenciada. E eu gosto de trazer as aulas adaptadas à realidade das empresas. E não no dia a dia nas empresas você tem informação assim aberta, tá? Homem, mulher. Como é que eu transformo essa informação naquele gráfico? A primeira coisa que você precisa entender é qual é a informação que você precisa no gráfico. Queremos lá total de vendas por homem e mulher acumuladas por mês. Vamos lá. Total de vendas é uma informação. Tenho informação de vendas na minha tabela? Tenho. Por homem e por mulher acumuladas por mês. Tenho informação de mês na minha tabela? Não. Então preciso acrescentar. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Nessa aula eu estou a simular aqui um caso de estudo real. Na maioria das vezes, por que seus colegas, por que a maioria dos amadores não conseguem fazer relatórios chamativos? Porque as pessoas começam a se perder aqui já na tabela. Amigo, presta atenção. Na maioria das vezes a sua tabela não vai ter informação completa para fazer o relatório, para fazer o gráfico que você precisa. Não, mas você disse que o relatório não é gráfico. Se o relatório não é gráfico, só que dentro do relatório a gente tem gráfico entre outros elementos. Então você precisa entender que na maioria das vezes a tua tabela não vai estar pronta. A tua tabela não vai estar pronta para fazer esse relatório. E você tem que ter a capacidade de acrescentar a informação em falta. Como é que eu descubro a informação que está a faltar? O exercício ele vai revelar a informação em falta. Total de vendas por homem e mulher. Está aqui, informação de vendas. Total, é só somar.
por mês acumulado. Tem informação de mês aqui? Não. Preciso acrescentar. Jogo, como é que eu acrescento colunas? Como é que eu acrescento informações em falta na minha tabela para que eu possa fazer relatórios chamativos, relatórios que vão me colocar numa posição diferenciada? Simples. Anota aí assim. Através de fórmulas. E não fórmula, você precisa saber usar fórmulas no Excel para poder acrescentar informações em falta, para poder preparar as suas bases, para poder fazer relatórios chamativos e finalmente aí sim você conseguir chegar no nível avançado, conseguir ir ao nível de automação de tarefas e virar um profissional diferenciado, se tornar um verdadeiro expert em Excel. Então como é que eu faço para acrescentar informação de mês aqui? Tá fácil. É só vir aqui para fórmulas. Se você não conhecer, eu já sei que é a fórmula MANF. Se você não conhecer fórmulas, também está fácil. Vem para aqui para esse conjunto de fórmulas e procura a fórmula de acordo com o menu aqui. Queremos uma fórmula que vai manipular o quê? Data. Queremos pegar um mês nesta data aqui. E não vai ser uma forma de date and time. Vai ser uma forma de date and time. E você não entenderá que eu não sei, por exemplo, a forma de o que faz. Você também não precisa saber, nem precisa memorizar. A única coisa que você precisa fazer é saber chegar aqui na forma date e aproximar o mouse para cada uma das formas. Quando você aproxima o mouse, diz fazer mouse over. Eu vou procurar a fórmula MANF, por exemplo, aqui, tag MANF. Quando você faz mouse over, que é colocar o mouse por cima da fórmula, o próprio Excel já abre esse texto aí, chama-se Tooltip Text, que é um texto que vai trazer toda a informação. Eu estou a falar esses nomes, né? Todo tipo de text, mouse over, fica parecendo que é coisa muito complexa, fica parecendo que ele é muito inteligente, mas na verdade são coisas simples que eu tenho a certeza que você tem capacidade de aprender de forma 100% online, ok? De forma 100% online você tem capacidade de aprender isso aqui. Só precisa prestar atenção e você vai perceber que os conceitos são genéricos e você tem a capacidade de aplicar esses conceitos que eu estou a explicar aqui de acordo com a sua realidade. Então essa aula está sendo prática para você poder pegar esse conhecimento, absorver os conhecimentos chaves para que você possa pegar isto e adaptar a sua realidade, começar a fazer relatórios chamativos de acordo com a sua realidade no lugar onde você trabalha, começar a chamar a atenção, começar a ganhar destaque no lugar de trabalho, começar a crescer profissionalmente. Esse é o objetivo dessa aula, ok? E não, quando eu faço o mouse over, o Excel me dá esse tipo de texto aqui, retorna um mês, que é um número de 1 a 12, onde 1 representa janeiro e 12 representa dezembro. Meu, tá fácil. Eu já sei que essa fórmula que eu preciso, MANF. E não vou colocar aqui igual, MANF. E depois ele pede uma variável aqui dentro que é serial number. Eu quero esta data aqui. Como assim serial number? Não tem que pedir data. Ei, amigo, presta atenção. A data é um número de série. Como assim? Se eu colocar o mouse aqui, vir aqui para home, mudar aqui a formatação, por exemplo, para number, você consegue perceber que isso aqui é um número. E se eu mudar esta data aqui, por exemplo, para number, você consegue perceber que este número e este são diferentes. Então, a data, fiz Ctrl Z, que significa undo, que é um atalho para... Aí, amigo, uma das coisas que você também precisa dominar é saber fazer atalhos, para ganhar tempo. Todo o trabalho que nós fazemos, em que nos consome muito tempo, tem como deixar no automático, tem como ganhar mais tempo. Esse aqui é a vantagem de chegar no nível de automação, que é um nível para poucos no mercado. A maioria dos profissionais que você vai encontrar chegar no nível de automação são meus alunos, provavelmente. Porque ninguém ensina sobre isso no mercado. Mas ok, voltando para aqui, eu estava a dizer que usei atalho para fazer undo. Vou trazer aqui. Em vez de vir clicar aqui, eu simplesmente fiz Ctrl Z, que é um atalho para fazer undo. Existem vários outros atalhos, como mudar para aqui, mudar para aqui, mudar para aqui, mudar para aqui. Tudo isso eu estou a usar atalhos. Esses atalhos te ajudam também a ganhar tempo, te ajudam a dar velocidade no seu dia a dia, aos trabalhos que você tiver a executar. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para trazer o mês aqui? Através da fórmula MANF. Só que o problema é que a data é um serial number. Por que eu estou a explicar isso? Porque quando você coloca toda a fórmula, sempre que você vai fazer uma fórmula, você abre parênteses, o Excel pede uma variável. Por que a maioria dos profissionais se perdem no Excel quando querem usar a fórmula? Porque eles não sabem interpretar as variáveis. Então eu quero te ensinar a interpretar essa variável, por exemplo, para você perceber que não precisa memorizar nenhuma fórmula, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos. Eu posso ficar um ano sem usar isso aqui, vou continuar a saber usar. Por quê? Porque eu não memorizei, eu sei interpretar. Eu conheço a gramática do Excel. Um expert, ele domina a gramática, ele domina a interpretação. Então, vamos lá interpretar serial number. Por que nós estamos a falar de relatório chamativo? Você está começando a ensinar fórmulas, porque no dia a dia nas empresas você vai precisar acrescentar coluna. No dia a dia nas empresas você vai precisar usar fórmulas. Para fazer automação é preciso primeiro saber usar fórmulas, primeiro saber fazer gráfico, para depois deixar tudo isso no automático.
Você tem que saber disso já. Então vamos lá. Quando eu faço aqui, por exemplo, MANF, quando eu faço MANF, abro parênteses, ele pede serial number. A data, na verdade, é um serial number, é um número de série. Jogo como assim? Porque lá nas histórias, quando começou a data, enfim, quando nós começamos a contar a data nesse nosso calendário, cujo nome eu já me esqueci, nós começamos lá da data 1. 0001, 002, acrescentando até chegar nesses números aí. Então, a data é um número de série que cada dia é acrescido a uma unidade. É por isso que eu vou clicar nesta variável, vou fechar parênteses, vou clicar em e eu vou ter aqui o mês, o month, nesse caso, o mês 1. Se eu der um duplo clique, eu começo a ter vários meses aqui. Por exemplo, aqui, por que deu erro aqui? Provavelmente a data está errada. Ok, só para corrigir eu vou deixar assim, pronto. Não existe dia 29 de... não existe dia 29 de fevereiro, né? Por isso que deu erro aí. Enfim, está aqui mês 4, por exemplo, mês de abril e etc. Então, pronto. Tenho aqui a informação de mês. Agora vamos lá voltar ao exercício para ver se a nossa tabela está pronta, ela está completa para nós conseguirmos fazer aquele gráfico chamativo, aquele gráfico que poucos profissionais sabem fazer, aquele gráfico que vai nos colocar numa posição diferenciada. Aquele relatório, na verdade, não gráfico. Total de vendas por homem e mulher. Tenho informação de vendas de homem e mulher. Total é só somar. Se aqui tivesse quantidade de vendas por homem e mulher, era só contar. Mas como é total, é somar. E, amigo, os experts, eles desenvolvem a capacidade de interpretação dos problemas. Lembra que eu disse que um dos fatores chaves, além do gráfico estar dinâmico, ter filtros dinâmicos, etc., ele precisa trazer informação estratégica, bater o chefe, bater o supervisor, bater o superior, ele poder tomar uma decisão estratégica. Então você tem que ter a capacidade de entender o que você quer gerar de informação. Total significa que vou somar. Quantidade significa que vou contar. Por homem e mulher, precisa da informação ali. Por mês, precisa da informação ali. E esse mês pode ser um filtro, não interessa, mas eu tenho que ter informação lá. Porque se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer o gráfico. Na maioria das vezes você não vai ter, você vai ter que acrescentar. Você vai ter que acrescentar. E para acrescentar você precisa de fórmula. Então essa é a primeira parte. Estamos a preparar uma base para poder gerar esse tipo de informação. Ok. Dito isso, temos essa tabela prontinha agora. João, como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora para conseguir gerar esse relatório chamativo? Esse relatório dinâmico? Eu preciso de entender o que nós queremos fazer exatamente. Nós queremos o total de vendas acumulado. Queremos o total de vendas acumulado. Para você entender o que é esse total de vendas acumulado, vamos lá começar a inserir o filtro aqui para você perceber melhor. Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui assim. Meu nome é janeiro. Vou pintar aqui só de branco. Vou selecionar tudo isso, vou pintar de branco. Ok, pronto. Janeiro. Fevereiro. Vou te ensinar uma técnica agora chamada Flash Fill, que é preenchimento rápido, que vai sempre que você tiver um padrão no Excel, você não precisa fazer fórmula. Você só precisa selecionar isso e arrastar. O próprio Excel vai preencher para ti. Até setembro, deixa arrastar um pouco para baixo aqui. Eu quero até dezembro, está a faltar um espaço, deixa eu baixar mais uma vez e pronto, está aqui. Inclusive vou centralizar isso, vou preparar a borda aqui e essa borda, o que é borda? Borda é essa linha de fora, eu vou selecionar aqui. Uma das coisas que eu falei que você precisa dominar para poder fazer relatórios chamativos. O que é o relatório chamativo? É um relatório que está organizado de uma forma diferenciada, ele é dinâmico, ele tem um filtro dinâmico, tem um gráfico customizado ali. Então, essa organização você também precisa dominar. Anota assim, os experts dominam essa customização de gráficos. E eu não estou a trazer o conceito só de forma teórica, estou a trazer também de forma prática. Estou de fato a fazer aqui na sua frente. Vou clicar aqui, vou fazer more borders, vou mudar, por exemplo, aqui para branco. Você vai ver isso acontecer. Está aqui, pronto. Está a mudar aqui a borda para branco. Está a mudar aqui a borda para branco. Então, nós estamos a começar a preparar uma base diferenciada. Inclusive, eu vou dar o zoom, porque tem quem está acompanhando essa aula pelo Instagram, pelo celular. Não sei porque que as pessoas preferem acompanhar por lá, mas tem quem está acompanhando essa aula por lá. Então, vou deixar aqui o tamanho um pouco ampliado para as pessoas que estão acompanhando pelo Instagram, pelo celular, para que elas também consigam entender e acompanhar essa aula para poder gerar esse resultado diferenciado, ok? Então, está aqui. Temos essa informação. O que estamos a fazer agora? Eu quero te mostrar, depois da tua base, ter toda a informação necessária, como é que você faz para poder fazer aquele gráfico, aquele relatório dinâmico. A primeira coisa que você insere é o filtro.
Você precisa trazer um filtro diferenciado. E não quero fazer aqui um filtro pouco conhecido. Eu poderia simplesmente colocar numa célula em que alguém escreve em novembro e depois a informação muda, mas eu estou a fazer de uma forma diferenciada. Por quê? Porque nós queremos, de fato, ganhar destaque no lugar de trabalho. Não queremos fazer o que a maioria dos amadores está a fazer, o que a maioria dos 99% dos profissionais fazem. Nós queremos fazer o que 1% dos profissionais fazem no mercado, o que os experts fazem no mercado. Relatórios diferenciados, relatórios chamativos. Relatórios que você vai chegar numa reunião, as pessoas vão olhar e meu, chama atenção, as pessoas vão admirar aquele trabalho. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar como fazer nessa aula. Então presta atenção. A primeira coisa que você precisa saber é impossível inserir. É impossível fazer filtros dinâmicos sem ter essa aba developer ativada. João, por que no meu computador e no computador da maioria dos profissionais essa aba developer não está habilitada? Simples, porque é uma aba para usuários avançados, é a aba dos experts. É a aba dos experts. Então, como é que eu faço para habilitar, para eu começar a me tornar um expert, para eu começar a me tornar um profissional diferenciado? Simples. Você vai clicar em qualquer lugar aqui com o mouse direito, você vai clicar em Customize the Ribbon, você vai ter essa opção de Developer que está desabilitada, você vai habilitar e você vai clicar OK. Automaticamente o Excel vai abrir o Developer aqui e agora sim você vai ter essa aba Insert para você poder inserir um comando diferenciado. Infelizmente, nessa aula eu não consigo explorar tudo que está aqui, mas eu vou te mostrar já. Você vai sair dessa aula já usar o teu primeiro comando diferenciado, que é este aqui, Spin Button. Eu vou clicar nele, veja só que o mouse ficou com esse sinal de adição, assim como fosse um X. Por que o mouse ficou com esse sinal de adição? Porque eu já posso inserir aqui o Spin Button. Esse Spin Button é o botão diferenciado que vai me permitir fazer aquele filtro, clicar para cima, clicar para baixo e a mágica acontecer. E não só, nós queremos também, ao fazer esse botão funcionar, eu poderia facilmente deixar esse botão aqui e ele ia funcionar na mesma. Mas nós queremos causar aquele efeito, nós queremos incomodar no lugar de trabalho. Anota assim, os experts incomodam no lugar de trabalho, porque além de fazer automação de tarefas, isto é, fazer muito trabalho em pouco tempo, eles também fazem relatórios chamativos. Eles fazem relatórios, chamam a atenção, eles brilham nas reuniões. Então eu quero te ensinar a fazer isso. Vou te ensinar um truque simples aqui. Vamos lá. Eu vou te ensinar um truque simples aqui. O primeiro vai ser assim. Barra fixa. Poucos profissionais sabem fazer isso. Vou colocar aqui 12. Por que 12? Porque temos 12 meses. Então vou selecionar aqui. Vou fazer assim. Insert. Sempre que você quiser fazer um gráfico no Excel, você tem que vir inserir. Na verdade, isso é uma coisa que poucos profissionais sabem. Os amadores não entendem isso. Você não precisa memorizar. O Excel tem muitas funcionalidades. É difícil. Mentira. Você que não sabe interpretar. Tudo aqui está organizado de tal forma que você consiga descobrir onde estão as coisas. Quero fazer uma fórmula. É de vir aqui para View? Óbvio que não. É de vir para Fórmulas. Quero inserir um gráfico. Quero inserir uma linha. Inserir. Não. Quero remover essas linhas de fora. Grid lines. View. Como é que as coisas estão organizadas para eu poder customizar, por exemplo, retirar essas linhas. Então, aqui dentro do Excel, o segredo, amigo, presta atenção, o segredo é a gramática do Excel. Quando você entende essa gramática, não interessa se você está a estudar presencialmente ou online. Por que eu estou toda hora falando disso presencialmente ou online? Porque muita gente me incomoda. Quero fazer teu curso, mas tem que ser presencial. Eu não tenho curso presencial, amigo. Eu tenho um curso online, onde nós temos alunos de Rovuma, Maputo, é uma tribo, é um conjunto de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. Todo mundo quer se tornar expert em Excel. Quer saber fazer automação, quer saber fazer relatórios chamativos. Nesse curso online, nós temos acompanhamento customizado e funciona lindamente. Então, mesmo que você não tenha muito conhecimento de ferramentas online, mesmo que você esteja na outra província, não esteja em Maputo, ou mesmo que você esteja em Maputo, nós não temos curso presencial, temos curso online. Nós abrimos poucas vagas por ano, enfim, não vou me alongar quanto a isso, ok? A única coisa que eu quero que você entenda é simples de fazer, porque tem como interpretar, e você tem capacidade de saber interpretar essas coisas. E essa capacidade de interpretação vai te colocar numa posição diferenciada. Por quê? Porque poucos profissionais interpretam, a maioria memoriza. Qual é o problema de eu memorizar as coisas? É quando você memorizar, você vai esquecer, ou se você não esquecer, você não vai conseguir adaptar à sua realidade. Então, daqui, barra fixa. Vou te ensinar uma técnica simples. Vamos fazer um filtro simples, mas tão diferenciado. Mas tão diferenciado. E só com isso aqui, nem que você não termine essa aula só de aprender esse filtro.
Isso já vai te dar um orgulho. Você já vai começar a sentir mais confiança de tão simples que é. Mas de tão simples que é. Eu vou selecionar aqui, vou fazer insert, vou selecionar um gráfico, tem que ser insert, tudo é interpretação. Vou clicar, vou selecionar esse gráfico. Não, não é este. Esse aí veio percentual, deixa eu selecionar um outro. Este, pronto. Aqui não é percentual, não podia vir percentual. Vamos lá editar esse gráfico. Vou selecionar no título, vou clicar delete para apagar. Vou selecionar nessas linhas, delete para apagar. Aqui nessa barra de fora, nessas linhas aqui que chama-se axis. Eu vou dar um duplo clique para ele abrir essa aba. Eu vou deixar o axis aqui de 0 a 12. De 0 a 12. Pronto, para ele sair daqui de ponta a ponta, vou clicar aqui nesse rodapé, vou clicar delete também. E vou clicar nesse gráfico, vou fazer Ctrl X para cortar e venho para aqui, vou fazer o Ctrl V para colar, ok? Para colar. Então o que eu vou fazer aqui, deixa eu só fechar aqui, vou aumentar esse gráfico, estou a deixar assim grande para as pessoas que estão assistindo essa aula pelo Instagram também conseguirem acompanhar, tá bom? Essa aula está sendo transmitida nesse exato momento no Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e cada um assiste de onde prefere, ok? Então o que eu vou fazer, vou clicar nesse axis também, vou clicar delete. Okay, vou clicar delete. O que eu vou fazer agora é selecionar nesse gráfico e vir aqui para formatar fill. O que é fill? Preenchimento. No fill, outline. Outline é essa linha de fora aqui. Vou clicar aqui e também vou remover o outline. Amigo, anota assim, os experts, os profissionais diferenciados, eles dominam a edição de gráficos. Qual é um dos três elementos que eu apresentei aqui como sendo um dos elementos que vai nos permitir fazer esses relatórios chamativos, esses relatórios que vão nos colocar numa posição diferenciada? É fazer gráficos customizados. É fazer um gráfico que o teu chefe vai olhar e vai dizer, meu Deus, nunca vi isso aqui. Não, como é que você consegue fazer isso? É dominando técnicas simples. Eu vou te mostrar uma técnica simples aqui que você vai ficar de boca aberta o quão é simples, o quão qualquer profissional tem capacidade de fazer. Eu nunca mexi Excel na vida, você também tem. Eu estou há 10 anos, mas não sei fazer isso. Você também tem capacidade de gerar esse tipo de resultado. Por quê? Porque é simples. Até agora fizemos... Eu quero que você coloque aqui no chat. Apesar de eu não estar a ler o chat, porque são 3 plataformas, eu estou concentrado na aula. Eu quero que você coloque aqui no chat. Fizemos alguma coisa completa ou não? No final dessa aula, depois eu vou parar para ler o chat, para ver quem está comigo, quem não está, quem realmente quer se tornar expert em Excel. Eu quero que você me diga, até agora, fizemos coisa do outro mundo, usamos apenas uma fórmula, estamos a usar comandos diferenciados, estamos a fazer coisas únicas, chiques, diferenciados, os experts, eles fazem coisas chiques, e está tudo simples até aqui. Estou só a alinhar aqui as coisas, ok? Estou só a alinhar, pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular este gráfico aqui, ok? Vamos lá. Eu vou dar um duplo clique neste gráfico, ele vai abrir esta opção aqui para customizar esse gráfico. Vou clicar aqui, e aqui em Fill, que significa preenchimento, eu vou mudar aqui para esta opção. Veja só que lindo. Na verdade, não é essa opção que eu quero. Eu quero esta aqui. Vou mudar a cor para uma cor mais cinza, que é uma cor alinhada ao nosso relatório. E vou mudar para uma coisa mais ou menos assim. Não gostei muito da cor, então vou mudar mais um pouquinho. Também não. Vou mudar mais um pouquinho e pronto. Ficou mais ou menos assim. O que está acontecendo aqui, João? Você vai entender. Estamos a fazer um filtro que nem teu chefe, nem teus colegas já viram, talvez. Uma coisa diferenciada. João, como é que eu me coloco numa posição diferenciada? Aprenda a fazer coisas que poucos profissionais sabem fazer. Logo, por consequência, você vai se tornar um profissional diferenciado. Torne-se um expert em Excel. Simples assim. Eu vou clicar nesse gráfico, vou fazer Ctrl+C, vou fazer Ctrl+V para duplicar esse gráfico. Vou colocar inclusive ele por cima do outro. Só que agora eu vou clicar neste gráfico e agora você vai se assustar com a simplicidade das coisas. Vou clicar nesse gráfico, vou fazer assim, Select Data, para mudar o lugar onde ele está trazendo informação. Ele está trazendo daqui, né? Agora eu vou trazer ele daqui. Vou fazer OK. E nesse outro lugar, eu vou chamar aqui de barra móvel e vou mudar aqui também, por exemplo, para 12. Ok? Está aqui o segundo gráfico. Só que ele está azul, né? Para alinhar as cores, eu posso mudar ele, por exemplo. Posso clicar mouse direito aqui em Fill. Posso mudar para uma cor alinhada, empresa. Inclusive, eu posso mudar o outline, que é a cor de fora para branco também. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é esse gráfico ser móvel. Aqui, por exemplo, mudar para 10. Quando ele mudar para 10, vai ter a sensação de ter diminuído. Coisas assim. Okay?
apesar de que mudou para 10 e mudou de forma desproporcional. Mudou de forma desproporcional. 12 está lá em cima, 1 está lá embaixo, enfim, mudou de forma desproporcional. Vamos lá trabalhar isso. Como é que eu faço agora para vincular o que poucos funcionários sabem fazer? Como é que eu faço para vincular isto aqui, este botão diferenciado, esse comando único que eu te mostrei nesta aula, que é um comando, inclusive eu exploro muito esses comandos diferenciados lá no nosso curso completo, no módulo avançado. O nosso curso ele tem 4 módulos, básico, intermédio, avançado e automação, né? E no módulo avançado eu exploro muito isso, mas eu quero que você saiba dessa aula, pelo menos já saber usar esse comando e já fazer uma coisa diferenciada. Como é que eu vinculo este comando a esta célula aqui? Tá fácil. É só clicar aqui com o mouse direito, formatar controle e dizer assim, Jô, tem que memorizar? Não. Interpretação. Valor atual, 12. Valor mínimo, 1. Valor máximo, 12. Por que 12? São 12 meses, simples assim. Incremental change. O que é esse incremental change? Simples. Quando eu clicar para baixo ou para cima, ele tem que aumentar ou diminuir em quantas unidades? Porque são 12 meses. De mês 12 vai para mês 11, de mês 11, mês 10, excessivamente. Qual é o selinho? Onde é que eu guardo essa informação? É exatamente aqui. É exatamente aqui onde tem a barra móvel. Eu vou fazer o quê? Nesse exato momento, se eu clico para baixo, só que o gráfico está a mudar, não está a mudar bem o gráfico. O que está acontecendo? Não está fixo aqui o axis. Deixa clicar aqui com o mouse direito. Deixa clicar aqui, trazer o axis. Axis é essa barra aqui do lado, assim. Vou clicar nessa barra e vou colocar aqui de 0 a 12. Ok? Então vamos lá ver agora. Pronto, agora já está. Então vou só ajustar algumas coisinhas nesse gráfico. Vou remover aqui e agora vou deixar ele basicamente aqui por cima deste. Então agora, se eu movimentar para cima, para baixo, veja só o efeito que ele está a causar. Então aqui eu estou no mês de janeiro, mês de fevereiro, está aqui, mês de março, mês de abril, mês de... Jô, como é que eu faço um relatório chamativo? Jô, eu trabalho muito, faço gráficos, faço relatórios, mas ninguém dá consideração. Ninguém olha para o trabalho que eu faço. Porque você está se a comportar como um amador. Porque você está a fazer relatórios, está a fazer gráficos como qualquer profissional. Amigo, use filtros diferenciados. Use filtros. Imagina você chegar numa reunião, claro, assim, fazer o gráfico adaptado à sua realidade. Pode ser alguma coisa relacionada com recursos humanos, logística, não interessa a área financeira, não interessa onde você trabalha, mas você conseguir ter um filtro dinâmico. Um relatório em que causa um efeito ali visual, não tem como, eu duvido, eu posso apostar, é impossível você chegar numa reunião, fazer esse trabalho e ninguém notar, as pessoas fingirem que não vão ver, porque as pessoas vão ver. E não só quando você começa a se tornar expert em Excel, não só teu chefe começa a notar esse progresso, mas teus colegas também começam a ver pedir ajuda. Pergunta como é que eu sei disso. É exatamente isso que eu vivi lá no início da minha carreira. Eu primeiro era estagiário, 2 anos, fui desligado, etc. Mas quando eu me tornei expert em Excel, aí eu já não era a pessoa que pedia ajuda. Aí as pessoas que vinham a pedir ajuda. Toda a atenção ficava para mim. Como é que você acha que eu cresci tão rápido na carreira? Porque como eu me tornei expert em Excel, comecei a fazer essas coisas, poucos profissionais sabem fazer, então eu comecei a crescer. Só que agora a minha missão é te ajudar a se tornar expert em Excel também. Por que essa é a minha missão? Porque é exatamente isso que aconteceu lá no início da minha carreira. Alguém me ajudou. E depois eu comecei a ajudar algumas poucas pessoas, alguns poucos amigos. E eu comecei a ver pessoas improváveis a terem resultados extraordinários. Pessoas improváveis a crescerem. Pessoas desempregadas a começar a ter emprego. Então agora a minha missão é te ajudar a crescer na carreira. Talvez a buscar novas oportunidades, a ser promovido alguma coisa, mas para isso você precisa de um conhecimento diferenciado. Para isso você precisa se tornar expert em Excel, você precisa saber fazer uma coisa que poucos profissionais sabem fazer e até agora estamos a fazer uma coisa diferenciada, uma coisa única, mas sem complicação. Para fazer isso aqui foram apenas cliques. Jô, esse filtro aí está meio que automático, assim está a dizer, amigo, cliques. Então, todo esse relatório que você fica a perder tempo, tem como deixar no automático. Todo relatório feio, sem estética que você faz, isso mesmo que você ouviu, o jogo você arrogante, jamais um relatório feio.
Todo relatório feio que você faz tem como ficar chamativo, diferenciado, elegante, sexy, bonito. Os experts, eles sabem fazer relatórios chamativos. Os experts, eles sabem deixar as coisas no automático. O que é ser expert? É deixar o relatório automático chamativo, acabou. Por que chamativo? Para chamar a atenção no lugar de trabalho. Por que automático? Para você ter liberdade de tempo. Para cuidar do seu crescimento profissional e deixar de lutar com planilha. Simples assim. Depois de ter isso, depois de ter esse filtro, o que está acontecendo afinal de contas? Quando eu mudo aqui, ele muda aqui, quando aqui muda, o gráfico também muda. É isso que está acontecendo no final do dia. Como é que eu faço agora para linkar esse filtro a um gráfico? A primeira coisa que você precisa conseguir fazer é um gráfico. Jogo, como é que se faz gráfico? Não é? Como é que se faz gráfico diferenciado, dinâmico no Excel? Primeira coisa que você tem que entender é fazer gráfico é a coisa mais simples que existe no Excel. Só que fazer gráfico diferenciado, aliás, também é simples, mas poucos funcionários sabem fazer. Por que é simples? É simples porque, vou te entregar o segredo aqui para os funcionários conhecem. Para fazer um gráfico diferenciado, um gráfico dinâmico, você precisa fazer com que esse gráfico seja vinculado a esta célula aqui, que é dinâmica também. É por isso que eu comecei pelo filtro, para preparar essa célula. Agora tudo que eu vou fazer tem que depender dessa célula. O que eu quero mesmo é o total de vendas de homens e mulheres por mês. O filtro de mês eu já tenho? Já tenho. Só que eu quero o total acumulado. Total de vendas, não qualquer venda, mas acumulado. Total de venda acumulado. Não, para poder ter total de venda acumulado, eu primeiro preciso ter total de venda de cada um dos meses. Para depois poder ter o total de venda acumulado. Como é que eu faço para ter total de vendas de cada um dos meses? Tem que ter uma tabela aqui com informação de mês, janeiro, fevereiro, etc. Onde eu tenho total de vendas para homens e para mulheres. Preciso ter essa informação primeiro. Então vou selecionar aqui, vou usar aquele conceito rápido para preencher. Já eu fico a digitar isso aí de forma manual. Já perdeu tempo. Anota assim, sempre que eu perder tempo no Excel, estou a fazer um trabalho burro. Estou a fazer um trabalho burro. Como assim trabalho burro? É isso mesmo, você está a chamar de burro? Não, não estou a chamar de burro. Eu estou a dizer que sempre que você fizer um trabalho que leva muito tempo, isso é trabalho burro. Trabalho duro é pegar aquele trabalho chato e deixar no automático. Trabalho duro, duro com D, não com B. Trabalho duro com D é o mesmo trabalho que me consome muito tempo eu fazer em pouco tempo. Isso sim é fazer trabalho duro. Esse é o convite nessa aula. Eu estou a falar isso para te irritar, para te mostrar que tem como você se tornar um profissional diferenciado. Tem como você começar a chamar a atenção no lugar de trabalho, sabia? É sério. Tem como você chegar no lugar de trabalho e se tornar um profissional diferenciado. Jogo como? Tendo esse conhecimento, virando expert em Excel, fazendo um trabalho totalmente diferenciado. Simples assim. Então vou escrever aqui 1, 2. Vou selecionar aqui, selecionar aqui arrastar, ok? Por que eu estou a fazer isso? Por que eu inseri 1, 2, etc. Enquanto eu já tenho janeiro, etc. aqui? Porque para eu poder fazer a minha fórmula, vir buscar a informação daqui, para resumir aqui, eu preciso de números. Por que eu preciso de números? Porque aqui tem número. Sempre que você quer cruzar as coisas precisam se conversar. Aqui o mês está organizado em número. Aqui o mês está organizado em número. Então, esse texto não vai me ajudar a buscar informação daqui. Preciso também de número. Essa capacidade de interpretação você desenvolve quando você faz um curso sequenciado do nível básico, depois você vai para o intermédio, depois você vai para o avançado, depois você vai para o nível de automação de tarefas, ok? Então, aqui eu tenho homens e mulheres. O que eu vou fazer aqui? Vou usar a fórmula SUM IF. Existe a fórmula SUM que faz somar. Existe a fórmula SUM IF que permite somar mediante uma condição. Qual é a condição aqui? É o mês. Quero somar o total de vendas para cada homem do mês de janeiro, por exemplo, mês 1. Aqui diz range, vamos lá interpretar as variáveis aqui na fórmula, assim como fazem os experts, não memorizar, mas interpretar. Range, conjunto de células. Critério, qual é o critério de filtro? Sum range, qual é a range que eu quero somar? O que significa range? Conjunto de células. Sum range, conjunto de células que eu quero somar. Range, que tem um critério, está aqui, F4 para trancar, vírgula. Critério, este mês, vírgula. Sum range que eu quero somar, este aqui, F4, fechou parênteses, end. Pronto. E agora eu posso arrastar isto. Tenho o total de vendas para cada um dos meses. Posso copiar essa forma e colocar aqui do lado, só que agora eu tenho que ajustar aqui, tem que ser mulher e aqui tem que ser janeiro. Pronto. Então, 2 pré-requisitos para você se tornar expert em Excel. Para você fazer relatórios chamativos, diferenciados, começar a ganhar destaque no lugar de trabalho, amigo.
é dominar fórmulas. Mas se você for a ver, até agora nós só usamos duas. E eu vou te confessar um segredo aqui, que talvez pouca gente revela isso, mas eu vou te revelar esse segredo. Existe uma teoria do senhor chamado Vilfredo Pareto, onde ele diz que 20% do nosso esforço gera 80% dos nossos resultados. Inversamente, 80% dos nossos resultados geram 20% dos nossos... Inversamente, 80% do nosso esforço geram apenas 20% do nosso resultado. O que isso significa na prática? Como é que se aplica isso no Excel? Simples. 20% das fórmulas resolvem 80% dos nossos problemas. Só que eu arrisco a dizer mais, com base nos problemas que eu resolvi e com base nas ajudas que eu dou para os incontáveis alunos meus, experts, do Rumo Maputo, são vários. Pelos problemas que eu resolvo com os experts, eu arrisco a dizer que 5% das fórmulas no Excel te ajudam a resolver 95% dos seus problemas. Inversamente, 95% das fórmulas te ajudam a resolver apenas 5% dos seus problemas. Jogo, que formas são essas? Eu não vou esconder nada. Quero, de facto, te ajudar a se tornar expert em Excel, te ajudar a brilhar no mercado de trabalho. É por isso que estou te entregar o conhecimento. Jogo, quais são as fórmulas? Formas de lookup and reference, matemática e trigonometria e lógica. Acabou. Que fórmulas é que nós usamos? SUM, matemática e trigonometria. Mas é SUM if. É fórmula matemática e trigonometria mais lógica. Acabou. Que fórmula é essa que nós usamos? Quer dizer, usamos só uma fórmula até agora. Eu acho que a gente tivesse sido duas. Usamos a forma MAF também. É de forma dada, ok. Não está nesse conjunto, mas poucas vezes você vai usar. Na maioria das vezes você precisa fazer alguma conta, tem algum teste lógico ali, quero separar, se for da área contábil, se for da área sei lá o quê, se for da área suprimentos, logística, sempre quero misturar alguma coisa. Sempre há necessidade de misturar alguma coisa. Então, lógica, teste lógico para tomar alguma decisão, matemática e trigonometria para poder somar alguma coisa, lookup and reference para deixar as coisas dinâmicas. Você vai entender daqui a nada, nós vamos fazer isso aqui juntos, ok? Então tá aqui. Só que agora não é esse gráfico que eu quero. Eu quero somente um gráfico onde eu tenho homens, mulheres, informação acumulada até o mês X. Por exemplo, é até mês de... Vamos lá, é até mês 7. Eu quero esse somatório aqui, por exemplo, para homens, eu quero que dê 9.992. E para mulheres, eu quero que dê 13.783. Tu acha que vai assim por causa desse microfone que você está vendo aqui à minha frente, então ele está me tapando. Mas se o usuário, por exemplo, mudar aqui o filtro, vamos lá supor que o expert mudou o filtro aqui, né? O que está acontecendo aqui com o meu filtro? Alguma coisa, eu não estou conseguindo clicar bem no meu filtro, um momento só. Mouse direito, formatar controle, 1 a 12. Ok. Não estou conseguindo clicar aqui na barra de baixo, estranho. Enfim, aconteceu alguma coisa aqui, mas não tem problema nenhum. Se o usuário chegar aqui, vamos mudar manualmente. Se o usuário chegar aqui e mudar para 5, por exemplo, o gráfico baixou, agora o total teria que ser isto aqui. Para eu conseguir fazer isso de forma simples, eu vou usar uma forma agora de lookup and reference, que é a fórmula offset. O que a fórmula offset faz? Que é uma das formas mais poderosas que existe aqui dentro do Excel. Eu vou explicar de forma rápida, porque essa não é uma aula de fórmulas. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu, Luiz João, no final dessa aula, vou parar para ler. Não consigo estar a ler agora. Estou a transmitir essa aula no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, em vários lugares. Então, não vou parar para ler agora. Coloque aqui as dúvidas. Depois, no outro momento, eu vou parar para ler as dúvidas. Talvez eu possa fazer uma aula com essas dúvidas, para responder essas dúvidas, ok? Mas a fórmula offset, ela é uma das mais poderosas que te permite fazer ginástica, coisas dinâmicas. Então, o que está escrito aqui? Reference, referência, vou colocar aqui assim, vírgula. Linha 0, vírgula, coluna 0 também, quero ficar por aí mesmo. Se eu coloco assim, o que está a dar? Está a dar esse valor. A referência é aqui, linha 0, então ele fica aqui, coluna 0, ele fica aqui. Só que aqui, quando eu coloco vírgula, tem uma variável que diz assim, a altura. A altura é exatamente esta aqui. Fechei parênteses, enter. Por que a altura é essa aqui? Se vê que saiu daqui até aqui. Só que como são 5 células que ele selecionou, ele não consegue preencher aqui. Então se eu fizer aqui sum e fechar parênteses, enter, ele vai somar tudo que está aqui, que vai dar exatamente 18.252. Então já está. Quando aqui mudar, por exemplo, para 1, ele vai trazer essa informação. Quando mudar, por exemplo, para 4, ele já vai somar tudo aqui. E é exatamente isso que eu também vou trazer aqui para esta fórmula. Para esta fórmula das mulheres aqui. Deixa eu só afastar esse para lugar certo e pronto. Agora eu tenho um gráfico que vai mudar
vai trazer o acumulado. O que é acumulado? É soma acumulada, por exemplo. Homens, para janeiro é 2.632, mas acumulado para fevereiro já é este mais este. É 5.395. Para março é este mais este mais este. Fazer isso no Excel é coisa de outro mundo para alguns. Para os experts não é. Sabe por quê? Porque eles sabem usar fórmulas, sabem usar a fórmula offset, sabem usar a fórmula SUM. São fórmulas avançadas. Aqui não só usamos fórmulas, mas combinamos fórmulas. Anota assim, para eu me tornar expert em Excel, não só tem que saber usar fórmulas, mas tem que saber combiná-las, tem que saber combinar essas fórmulas também. Também tem que saber mixar, tem que fazer essas fórmulas namorarem entre si, para você poder gerar um resultado cada vez mais diferenciado. Por que a maioria dos profissionais, às vezes, se você for a ver, fazer gráfico, fazer o filtro, é a coisa mais simples. Mas por que poucos funcionários conseguem fazer a coisa funcionar? Porque eles não sabem fazer as fórmulas namorarem entre si. Está aqui, nós fizemos a fórmula offset e a fórmula SUM namorarem entre si. E isso gerou um resultado totalmente diferenciado. Agora eu consigo selecionar aqui, fazer insert, inserir o gráfico que eu quiser. Está aqui esse gráfico. Inserir o gráfico, inclusive ficou estranho esse gráfico. Vou fazer undo, vou selecionar de novo aqui. Fazer insert, acho que agora vai. Agora foi, está aqui. E posso clicar nesse gráfico, Ctrl X, chegar aqui, fazer Ctrl V, colocar o gráfico aqui. Posso diminuir o tamanho. Posso começar a customizar esse gráfico. O que significa customizar um gráfico? Significa editar o gráfico de tal forma que ele fica alinhado à identidade visual da empresa onde eu trabalho. Por exemplo, posso pegar nesse tipo e clicar Delete e tirar. Aqui onde é um homem, por exemplo, que está azul. Não, posso retirar esse fundo branco, por exemplo, mouse direito, Fill, no Fill. Outline de linha de fora, Fill é preenchimento de fundo, outline de linha de fora, posso clicar aqui. O que está acontecendo aqui? Estou a transformar um gráfico do amador num gráfico de um expert. Estou a fazer um relatório chamativo, que inclusive já está dinâmico. Eu não sei se você reparou, mas a informação já está começando a mudar aqui. Você vai perceber isso. Vou clicar nesse gráfico, vou tirar o outline. Por que eu estou a... Aliás, outline, por que eu estou a fazer essas alterações? Porque uma das coisas que eu disse, para você fazer um relatório chamativo, além de ser dinâmico, além de ter filtros diferenciados, o gráfico ele tem que estar também customizado. Por que poucos profissionais sabem fazer as coisas? Por que poucos profissionais chamam realmente a atenção, são promovidos, estão todos os anos a crescer, enquanto uns estão a reclamar, nessa empresa ninguém gosta de mim, meu chefe não gosta de mim, eu não sou promovido, eu não cresço na carreira, eu estou sempre a perder tempo. Enquanto você está a reclamar com isso, amigo, os experts, eles estão a dominar essa metodologia, estão a fazer um trabalho diferenciado, estão a chamar a atenção, estão a ser promovidos, estão a crescer na carreira. Estão a buscar novas oportunidades de emprego. Por quê? Porque eles entenderam o segredo. O segredo é fazer o que poucos profissionais sabem fazer. O segredo é virar um expert em Excel. É isso que as empresas lutam. É esse tipo de profissional que as empresas lutam por encontrar. Eles não encontram. Porque licenciado já vários. Agora me mostra um licenciado que sabe manipular o Excel, sabe resolver problemas em pouco tempo e de forma chamativa. Contam-se pelos dedos de uma única mão. Então, se você quer brilhar no mercado de trabalho, aprenda a fazer isso aqui. Aprenda a customizar. Para de fazer relatórios comuns. Aprenda a customizar as coisas. Tá aqui. Vou pintar, por exemplo, de branco aqui. Esse homem, por exemplo, aqui, o masculino. Posso pintar aqui daquela cor. O feminino aqui, posso pintar talvez de uma outra cor só para fazer contraste. Posso vir aqui more colors. Posso talvez selecionar esta mesma cor, vir aqui e deixar numa cor, por exemplo, mais clara. Veja só. Estamos a fazer um gráfico com uma identidade visual alinhada. Posso clicar aqui com o mouse direito, fazer Add Labels, trazer essas labels, afastar aqui para o lado, essa linha de fora feia, apagar, clicar aqui no gráfico, mudar o fundo, por exemplo, a cor para branca. Ou até posso aumentar o tamanho aqui, ou até posso mudar, por exemplo, esta aqui. Posso mudar para uma cor mais escura, por exemplo, se eu quiser, alguma coisa assim, eu posso deixar assim. Veja só que os números já estão a mudar. Já está dinâmico. Está dinâmico, está diferenciado, está único, está chamativo, está sexy. Os experts, eles dominam isso. E não só está automático também, João, mentira que tá. Vou te provar. Vamos lá pegar o número do homem. Nesse exato momento. O número do homem aqui está no 9.992.
Se eu chegar aqui, por exemplo, começar a colocar aqui 0,000000000, o que vai acontecer? Se eu ver para aqui, automaticamente esse número mudou. Não preciso perder tempo. Já você não está entendendo. No final do mês, quando eu atualizo o meu relatório, eu tenho que juntar muitas bases para perder muito tempo. Aí por isso eu fico trabalhando até tarde. Eu trabalho no sábado. Ei, amigo, se você trabalha no sábado, você está deixando de cuidar da sua família, está fazendo um trabalho burro, está a perder seu tempo. Fique em paz com isso, ok? Fica em paz com isso. Você está a perder seu tempo. Tem como chegar no final do mês, simplesmente atualizar a informação aqui, automaticamente o relatório fica chamativo. Não, você não está entendendo. Essa informação vem de várias bases, então também tem que ir buscar cruzar essas bases, trabalhar. Não tem problema nenhum. Tem como apertar um botão e essa mágica acontecer e esse relatório ficar automático. Tem como, inclusive, pegar esse relatório e colocar no PowerPoint também de forma 100% automática. Só você saber. Então, anota assim e leva isso para a vida. Sempre que eu levo, sempre, hoje em dia, não só no Excel, mas em tudo, sempre que você vai perder muito tempo a fazer um trabalho, significa que tem como fazer esse trabalho de forma mais rápida, de forma mais automática e não precisa ter muito conhecimento para fazer isso. Eu não sei se você viu, mas nessa aula, o que nós fizemos são coisas que não exigem muito conhecimento. Fizemos isso aqui em pouco tempo. Tem filtros dinâmicos, filtros chamativos, poucos profissionais sabem fazer isso e é exatamente esse conhecimento que vai te colocar numa posição diferenciada, numa posição de destaque no lugar de trabalho. Então, se você gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca as suas dúvidas, que é para eu saber o que eu preciso fazer mais para poder te ajudar a se tornar um expert em Excel, brilhar no mercado de trabalho. Um abraço e eu te vejo na próxima aula.